o que significa a purificação do santuário no dia 22 de outubro de 1844. Nós temos então que voltar para a Bíblia para entendermos isso. E nós vamos entender que trata-se de dois eventos, um no céu e um na terra. Primeiro no céu, o dia da expiação para Israel, lá no 10º dia do 7º mês, era um dia de juízo. Nós vimos isso aqui em Levítico 16. O sumo sacerdote entrava em cena, era um dia de juízo, era um dia de purificação. Então, o dia 22 de outubro de 1844 também foi um dia de juízo, porque haveria de começar uma obra de Cristo no santuário para purificá-lo. Mas qual santuário? Não mais o terrestre, porque o terrestre foi destruído no ano 70, quando Jerusalém foi destruída. Mas então a profecia de Daniel está falando da purificação do santuário celestial. Por quê? Porque Cristo, após a sua morte, ele vai para o santuário celestial. E quem é o autor da Bíblia que nos ajuda a entender isso? É o livro de Hebreus. Abra sua Bíblia aí, na carta aos Hebreus, e dê uma olhada comigo em alguns versos interessantes. O primeiro deles é o capítulo 9. Olhe Hebreus capítulo 9. O autor de Hebreus, muitos acreditam ser Paulo, ele começa o capítulo 9 de Hebreus falando sobre a primeira aliança. E ele diz que essa primeira aliança tinha seus preceitos e o seu santuário o quê? Terrestre. Você se lembra que o santuário terrestre foi construído de acordo com o santuário celestial? Eu não sei se eu mencionei isso para vocês, mas em Êxodo 25:8 e Êxodo 25:40 é dito para Moisés que ele deveria construir na terra um santuário conforme o modelo que ele viu no monte. E qual foi o modelo que Deus mostrou para Moisés no monte? O santuário celestial, que sempre existiu. E agora o autor de Hebreus, que nós cremos ser Paulo, ele está escrevendo uma carta para os hebreus. Quem são os hebreus? Os judeus, os israelitas, o povo hebreu. E ele está escrevendo para os hebreus para dizer para eles de que o serviço do santuário terrestre que eles tinham e praticavam teve validade apenas até a cruz. E que agora a nossa atenção tem que se voltar para o santuário celestial. Então esse é o teor da carta de Paulo aos Hebreus. E no capítulo 9, ele lê assim, ele escreveu assim, verso 2. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa, a exposição dos pães, e se chama lugar santo. Lembra que eu expliquei isso para vocês já? Ele está aqui relembrando como era o santuário terrestre. E ele continua, verso 3. Por trás do segundo véu se encontra o tabernáculo, que se chama o quê? Santo dos Santos, o qual pertencia ao altar de ouro para incenso e a arca da aliança totalmente coberta de quê? Ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da... Nós já vimos isso. E ele então primeiro traz à memória os escritores da carta dele, o santuário terrestre. Agora olha o que faz o autor. Verso 9. Isto é o quê? Uma parábola para a época presente, e segundo esta, se ofereceram tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. E ele então agora vai começar a dizer assim, verso 11, quando, porém, veio Cristo, como nosso o quê? Sumo sacerdote dos bens já realizados. Verso 12, não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou Jesus aonde? Tendo obtido eterna redenção. Então a Bíblia está dizendo que Jesus, ele entrou no Santo dos Santos, não em tabernáculo feito por mãos humanas, ou seja, Jesus entrou no santuário celestial.
Agora, quando Cristo entrou no santuário celestial? Se você for para Atos capítulo 7, eu queria que você desse uma olhadinha comigo aí. Atos capítulo 7. Você tem aqui o discurso de Estevão antes dele ser apedrejado. E olha a morte de Estevão a partir do versículo 54. Eu estou na página 103, bem no finalzinho da Bíblia. Página 103, bem no finalzinho da Bíblia. Então, olha o que acontece na morte de Estevão. Ouvindo isto, eles se enfureceram no seu coração, errilhavam os dentes contra ele. Verso 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus estava onde? Estevão, no ano 34, ele já viu Cristo à direita do Pai, no santuário. Jesus, após a sua ressurreição, ele vai para o santuário. E ele faz o que no santuário desde a ressurreição até 1844? Ele oficia como sacerdote. Lembra que o sacerdote era um trabalho diário? Então, do ano 31, após a ressurreição, até o dia 22 de outubro de 1844, Jesus é nosso sacerdote. Agora, um dia por ano em Israel era o dia da expiação, era o dia da purificação. Se o santuário foi purificado em 1844, o que aconteceu em 1844? Jesus deixa de ser sacerdote e passa a ser o quê? Sumo sacerdote. E agora ele começa a purificação. E quando ele terminar essa purificação, ele vai vir à terra para buscar o seu povo.